Oi, gente, boa tarde. Nós damos um tempo aí na programação da Band, da Rede Bandeirantes, a respeito desse ataque que aconteceu na Escola na Grande em São Paulo. Na sequência, durante a programação, vocês vão acompanhar todas as informações a respeito desse ataque que já resultou em pelo menos 10 mortes em uma escola na Grande São Paulo. A gente dá um tempo para falar de Libertadores da América, donos da bola hoje especial e ao vivo, diretamente do estádio Beira-Rio. Estamos na zona mista do estádio Beira-Rio e hoje temos um convidado muito especial. Chega aqui, Clémer, bicampeão da Libertadores, bicampeão da América, campeão mundial. O que esperar dessa partida hoje, Clémer, contra o Aliança, um time que tu conhece muito bem? Com certeza. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente espera um grande jogo, né? Um jogo dentro de casa, com todo o apoio da nossa torcida, vindo de uma vitória. Mas sabendo que todos os jogos da Libertadores não tem jogo fácil, então a gente vai fazer de tudo aí para torcer para que o Internacional possa conquistar mais uma grande vitória. E esse cara sabe muito, foi campeão como goleiro e como preparador de goleiros em 2010, é um bicampeão colorado. E logo mais tem Inter e Aliança Lima aqui no Estádio Beira-Rio, a estreia do Estádio Beira-Rio na Libertadores da América. E quem traz as informações do Colorado é Matheus Schenck. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde para os amigos do Donos. Aqui no Beira-Rio, mistério total. O Inter joga contra o Aliança Lima logo mais à noite e a escalação a gente não sabe, mas daqui a pouquinho a gente vai tentar esboçar para vocês. Tem uma manutenção de esquema, não é à toa que domingo jogaram algumas outras opções, é importante todo mundo estar com ritmo de jogo e vamos esperar para ver o que vai ser definido. E eu já quero falar com o Clémer a respeito da importância de Marcelo Lomba nessa equipe do Inter, mas antes vamos ao destaque de Matheus Dávila, que acompanhou ontem a surpreendente derrota do Grêmio diante do Libertad. Fala, Cris, boa tarde a todos. O Grêmio foi derrotado aqui na Arena pelo placar de 1-0. Um jogo muito complicado, o Tricolor teve oportunidades, mas a vitória não veio e nem mesmo o empate. Com 6 pontos disputados, o Grêmio tem apenas um conquistado. O técnico Renato tem tentado pregar a tranquilidade, mas agora vem o clássico Grenal. A tradicional rivalidade domingo aqui mesmo, na Casa Gremista. Segundo o treinador tricolor, o resultado de derrota não pode ser levado para a partida do final de semana. Grenal, aqui você falar Grenal, parece que é mais um jogo. Vale 3 pontos, sempre foi assim, sempre vai ser. O Internacional, como qualquer outro adversário do Campeonato Gaúcho, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, vai ter o nosso respeito, como sempre teve. E nós vamos jogar. Nós vamos jogar. Quem está ganhando há 2 anos e meio aqui é o Grêmio. Tá aí, ó, mas hoje o assunto é internacional, estreia do Estádio Beira-Rio na Libertadores da América, logo mais 9h30 da noite. Tem Inter e Aliança Lima do Peru no Estádio Beira-Rio. 45 mil torcedores estão sendo aguardados. Ainda tem alguns ingressos disponíveis nas cadeiras e nos camarotes superiores. E hoje o convidado, né, para falar de Libertadores é o Clémer. O Clémer, goleirão do Internacional, dispensa apresentações, hoje atua como técnico de futebol. E Clémer, tu hoje como técnico e pela tua experiência como goleiro do Inter, como tu avalia a importância de Marcelo Lomba, que foi o nome do jogo entre Inter e Palestino, como tu avalia a importância desse atleta no grupo e na partida de hoje? O Marcelo, ele está numa grande fase, né? Eu acho que na chegada dele aqui, ele encontrou também um grande profissional, um grande goleiro que foi o Danilo, né? Mas esperou a oportunidade dele, quando entrou com muita personalidade, porque também não é fácil a gente entrar numa posição de goleiro já vindo muito tempo sem jogar. E ele, nas apresentações que fez, ele foi muito seguro. E hoje, com certeza, é unanimidade dentro do time do Internacional. Espero que ele faça um grande jogo, vou torcer para isso também, né? Porque eu sei que essa posição é difícil, mas eu acredito que o Internacional hoje vai com força máxima pressionar o time adversário até buscar a sua segunda vitória. Como tu acha que a defesa do Inter qual postura deve tomar diante desse adversário? Eu acho que isso, o Internacional ele já está com um esquema de jogo, né?
Hoje se trabalha muito nas transições ofensiva, defensiva, com a posse de bola, as triangulações. Então acho que isso o Inter está fazendo muito bem, porque tem jogadores de qualidade para isso. Eu acredito que principalmente nesse setor defensivo. Eu acho que eu acredito que o Internacional, quando perder a bola, principalmente na frente, vai pressionar. Mas quando essa bola o Internacional não conseguir essa posse da bola, eu acho que ele vai fazer aquela transição defensiva, vai fechar a casinha, porque a gente sabe que o time de lá também, eu assisti o jogo contra o River, é um time perigoso, a Aliança Lima. Então vai pressionar para poder fechar a casinha, para quando pegar a bola sair com qualidade e com velocidade para fazer o gol. Tá aí, ó. Agora eu quero ir lá no estúdio dos donos da bola, onde tá Caco da Mota, Daniel Oliveira, olha aqui, ó. Olha quem tá falando comigo. O cara é bicampeão da América, Caco Daniel. E hoje treinador de futebol. Eu tô muito bem acompanhada, né? Mas eu quero saber agora a opinião de vocês aí sobre Marcelo Lomba e a figura do goleiro colorado na importância na partida de logo mais. Com certeza, Cris. Está muito bem acompanhada, né, Daniel, do grande goleiro do Internacional, campeão do mundo. Mas a gente antes não pode deixar de falar, Daniel, sensibilizado também com esse episódio em Suzano, numa escola. E daqui a pouco a Bandeirantes traz mais informações a respeito desse assunto. A gente vem com um clima, né, do dia de jogo, do pós-jogo, mas não tem como, de repente, não ficar abatido com tudo isso que está acontecendo, né? E a gente fica se perguntando, vem cá, onde é que nós vamos chegar, né? E a gente que fala de futebol, palco de estádio, de alegria, a escola onde muita gente brinca, tem educação física, tem bola rolando, mas daqui a pouco mais informações a respeito disso. Sobre o Grêmio e o Internacional. Primeiro o Grêmio, né, Daniel? O Grêmio você acompanhou, narrou ontem pela Rádio Bandeirantes, acabou sendo, na minha opinião, os piores 90 minutos do Grêmio do ano. Não é à toa que perdeu e perdeu em casa na Libertadores. Tem os dois lados, né, Caco? Tem o lado do Grêmio, né, e o jogo que o Grêmio não conseguiu, de repente, apresentar ontem, mas tem um adversário. A gente foca muito na nossa análise do Grêmio Internacional, mas tem que reconhecer o que o outro time fez. O Libertad foi muito bem ontem, com a estratégia de 2 jogadores impedindo as jogadas de lado do Grêmio, impedindo também a aproximação em cima do Paulo da Silva, que é um zagueiro veterano, tem qualidade, mas é um jogador mais lento. Isso poderia atrapalhar a vida do Libertad e realmente foi uma noite totalmente infeliz do Grêmio. Eu até botei no Twitter ontem, foi uma noite ruim do Grêmio no campo e foi uma noite ruim do Renato na Casa Mata. Eu confesso que eu não entendi as modificações que o Renato acabou fazendo ontem. Bom, Daniel, daqui a pouco a gente fala também mais a respeito do Internacional. A gente devolve lá, volta contigo, Cris, aí do Beira-Rio, ao lado do Klemer. Cris. Tá certo, Caco. Klemer, daqui a pouquinho vamos falar sobre o ataque colorado, tá bem? Porque agora a gente vai lá na resenha mais confirmada da sua rádio, a resenha do Toque de Bola com Alex Bagé. Na Baixada. O único gol que ele realmente rateou. Agora, o Klemer tem uma frase... de ombro. O Klemer tem uma frase fantástica que fala pra ele assim, ó, acaba um jogo e o pessoal fala, pô, Klemer, hein? Fez um monte de milagre, né? Não sei o que. O Klemer diz assim, peixe, se tá fazendo muito milagre, que a defesa não tá bem, né? Então o Klemer sempre achou isso, que o goleiro que faz muito milagre é porque a defesa tá deixando chegar muita bola. Tá falando de um dos maiores goleiros. Não, eu tô falando da situação, que o Danilo... O Fernandes não é um dos melhores. Não, mas o Paulete, tô fazendo a relação. o comparativo não é esse. O comparativo é que tu falou assim, ó, mas o Danilo... defendeu o Danilo? Não, é que eu disse assim, ó, ingrato com o Danilo. É que o Danilo fez o maior número de defesas difíceis. E ele só fez defesas difíceis porque o time era ruim. A minha pergunta para você é a seguinte: o Patrick é o único que não tem ainda essa função do Patrick é a única que não está definida no Internacional? No entendimento de vocês, com o que tem hoje de jogadores? Eu acho que a função do Patrick é me irritar. E daí a segunda função do Patrick, quando ele tá... ele é aquele cara que ele sempre... Ele não consegue fazer 3 partidas iguais, né? E isso irrita o torcedor. Regularidade, né? A regularidade dele é justamente ser irregular nas 3 partidas, né? Então o que acontece? Eu acho que a função dele não está definida. E o Odair deixou essa dúvida na cabeça de todo mundo quando ele não coloca o Neilton na estreia da Libertadores e bota o guri pra jogar 7 jogos. É o único jogador do plantel do Inter que tem 8 partidas no ano. O único cara que foi usado em todas as partidas de São Luís, de Ijuí a Porto Alegre, o guri foi usado em todos os jogos. Eu acho que o Patrick não tem definição. O Odair... Digo para aquela função. O Odair já definiu ele como titular. A questão que a gente discute do Patrick é o seu desempenho, porque o Odair não tem mais dúvida. Mas, por mim, o Nonato
estaria assim, até o final do ano vai ser titular no lugar do Patrick. Nessa função. A outra função que eu acho que vai ser alterada, inevitavelmente, é a do Potker. O Potker não pode ser titular. E eu tenho certeza que o Odair só está esperando o Sobis ficar bem para botar ele ali no... Mas é que tá. É que o Odair vai exigir do Sobis algo que talvez... Eu não sei se ele tem. Sobis não vai jogar ali. Eu discordo que o Sobis vai entrar no lugar do Potker. O Potker recompõe. Até porque... Eu não estou defendendo o Potker, também não gosto muito dele, mas só repetindo o que disse o Odair. O Sobis ou joga de 9, centroavante naquela função, mas é que essa ou joga abaixo dele. É que essa camisa 9 que está sendo usada pelo Pedro Lucas, ela tem dono, que é do Guerreiro. Então eu não acredito que ele vai desmanchar, por exemplo, o esquema e vai começar a jogar com um cara que não seja 9, para daqui um mês ele botar um 9. Ele vai pegar o lugar ou do Nico ou do Potker. Bota o da Alessandro. Porque do Guerreiro ninguém tira, pessoal. Deixa o tripé. Tá certo, tá aí a resenha lá na Rádio Bandeirantes com Alex Bagé e a turma toda do Toque de Bola. E quem acompanhou os últimos preparativos do Inter para a partida de logo mais aqui no Estádio Beira-Rio contra o Aliança Lima foi o repórter Matheus Schenck. E nós vamos saber aí as dúvidas e talvez soluções do técnico Odair Hellmann. A volta para casa. O Belvo com cenas como essas aí. A primeira partida diante da sua torcida nesta Libertadores já é decisiva para o Internacional. Uma vitória contra o Aliança Lima pode começar a encaminhar a classificação para as oitavas de final. Com o apoio da torcida, então... A gente sabe que a gente vai chegar no Beira-Rio, a gente vai ser recepcionado por uma massa colorada. Isso nos faz atentar ainda mais ao nosso objetivo. Mas e a escalação, hein? Essas aqui são as únicas imagens que a gente tem do último treino do Inter antes de enfrentar o Aliança Lima. Depois, a imprensa foi convidada a se retirar. Mistério total por parte de Odair Hellmann, que tem duas dúvidas na escalação. Vamos lá. Rodrigo Dourado estava aí, na brincadeira no meio de campo. Recuperado de torção no tornozelo, deve ir para o jogo. A provável escalação tem Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes e Potker e Pedro Lucas. Essa é a outra dúvida. Pedro Lucas não foi tão bem nos últimos jogos. E Rafael Sobis, seu concorrente, fez gol contra a Palestino e Aimoré. Certo mesmo é que o Inter conta com uma boa sequência em casa. Serão 3 jogos seguidos diante de sua torcida, contra Aliança, River Plate e Palestino. Jogo de 90 minutos, onde a gente vai entrar totalmente concentrado, focado. A gente tem conversado bastante sobre isso. Então a gente está muito confiante, mas acima de tudo é um jogo para pés no chão, humildade, sabendo que nada menos do que o nosso 100% para poder vencer. Lomba, o torcedor também tem confiado no time. Assim, com a torcida do lado e com o time em busca da 7ª vitória seguida, o sonho das oitavas de final pode começar a virar realidade a partir de hoje. Daqui a pouco a gente fala mais do Internacional, a respeito do ataque colorado. Agora eu quero falar com você que mora aí no interior da cidade pequena, área rural, aí na sua casa. Não tem internet, não é mesmo? Ou tem uma muito ruim aí na área rural? Então conheça a HughesNet, a líder mundial em internet via satélite. A HughesNet é ideal para você que mora onde as outras tecnologias não chegam. Basta que você ou um técnico vá até a sua casa, instale a antena e o modem pronto. Você já tem internet via satélite, que é líder mundial aí na sua casa, e ainda tem Wi-Fi grátis para você usar no seu celular ou no computador. Você pode acessar notícias, redes sociais, aplicativo de mensagens, se divertir com todas as facilidades que a internet de qualidade traz para o seu dia a dia. Tá esperando o quê? São planos a partir de 10 mega de velocidade. Gostou? Então corre para o telefone, porque temos uma oferta especial. Ligue agora, olha o número aí, 0800 881 0110 ou acesse viasatélite.com.br. Assine já, repetindo, 0800 881 0110 ou acesse viasatélite.com.br. HughesNet, líder mundial em internet via satélite. Então vamos conectar também o debate agora sobre o ataque colorado, começando, Daniel, a falar deste cara aí. Nico Lopes não foi tão bem contra o Palestino, mas é o cara que pode fazer a diferença. É a referência técnica do Inter no ataque do Internacional, Daniel. Esse jogador é um jogador muito interessante. Ele demorou para se adaptar, né,
ao Internacional, ao futebol brasileiro. Ele joga de uma forma até um pouco diferente do que ele jogava no Nacional, mas ele é um jogador que tem uma técnica apurada. Ele tinha um problema que, em virtude dessa questão de adaptação, ele alternava bons e maus momentos, ele não tinha uma regularidade. Não que ele seja um jogador muito regular, mas ele melhorou nesse aspecto aí. O Inter tratou até os dentes dele, né? Ele tinha um problema dentário muito grave. Foco dentário, porque ele tinha problema um retrospecto de viajar e voltar. E agora parece estar adaptado, né, Daniel? É um jogador... Esse aí, obviamente, não é o problema do Internacional. Acho que o maior problema do Inter é a estratégia. Porque a Libertadores, ela é uma competição de estratégia. Se você tem um time de muita qualidade, um time que trabalha bem a bola, que sabe que tem um jogador para fazer a diferença, isso é uma coisa. Mas o Inter é um time que tem uma proposta que ela também é interessante fora de casa. Mas dentro de casa, é possível jogar diferente com as modificações, sim. E aí eu queria entrar num outro assunto. Sim. O jogo do final de semana pode trazer uma pressão a mais para o Odair, dependendo da escalação do Internacional no jogo de hoje. E depende muito da atuação e a força que tem o Inter com a sua torcida hoje. Vão ser 45 mil pessoas dentro do Beira-Rio e acredito que isso vai mudar um pouco o patamar do Internacional em relação ao jogo. E a Libertadores tem outro ponto, né? É claro, toda a competição, o time ideal é o time que tem uma efetividade, né? Mas a Libertadores precisa mais disso, né? Então não dá para perder a oportunidade. E o próprio Nico, às vezes, que é meio desligado, num jogo como esse não tem como não ficar ligado com a massa ali apoiando o Internacional, não é mesmo, Cris Bart? É isso aí, Caco. Eu estava até aqui conversando com o Klemer, falando com ele a respeito da importância do Nico Lopes no grupo do Inter, ele que vem se destacando como um dos principais atletas aí à disposição do técnico Odair, titular absoluto na posição. E eu quero saber do Klemer como é que ele prefere que o Nico jogue, pelo meio ou pelas pontas, Klemer? Olha, na realidade o Nico joga nas duas funções, né? Mas eu prefiro ele mais, porque hoje a preferência ou a moda é o jogador jogar do lado contrário, porque é aquele jogador que vai puxar para a perna boa dele para bater para o gol. Mas geralmente isso acontece quando o sistema defensivo está aglomerado, está fechado. Isso é uma situação de contra-ataque, né? Que você tira essa vantagem. Mas o Nico, eu acho, ele, na minha opinião, né? Ele jogando melhor do lado esquerdo, é onde ele tem velocidade, ele entra em diagonal, ele cruza bem a bola, às vezes até entra na meia mesmo, do lado do pé bom direito dele. E ele tem rendido muito bem nessa posição. Tá aí a opinião de Klemer sobre Nico Lopes. E agora a gente vai acompanhar como foi a derrota ontem, a surpreendente derrota ontem dentro da arena do Grêmio para o Libertad. Noite de Libertadores, os torcedores chegam cedo para curtir o clima e também chegam confiantes. Ninguém apostava em algo diferente que uma vitória na arena. Eu acho que o jogo vai ser bem difícil, mas eu acho que o Grêmio consegue superar esse adversário. Vai ser fácil. 3 no mínimo, viu? Pode esperar. O problema é que nada disso aconteceu. Pelo contrário, o Libertad chegou mostrando o que queria, assustando o Paulo Vitor. As respostas do Grêmio não eram eficazes. Em um primeiro tempo ruim, Luan criou a melhor oportunidade do tricolor assim, de longe. E no último ataque, antes do intervalo, já nos acréscimos, Bareiro abriu o placar. Na etapa complementar, o Libertad criou apenas essa jogada. No mais, só deu Grêmio. Marinho deu trabalho para o goleiro Martin Silva, mas em nenhuma das oportunidades a bola entrou. Nem mesmo nessa aí, com o André, que entrou na vaga de Felipe Viseu e não fez a diferença. E por mais que tenha tentado, a pressão não rendeu frutos. Placar final na arena, 1-0 para o Libertad. Resultado duro de explicar. A gente fica chateado porque não era o que a gente queria. A gente queria vencer esses 2 jogos, mas a gente sabe que Libertadores é assim, é difícil. E agora a gente tem que correr atrás fora aí para poder recuperar. Temos que continuar trabalhando e pensar no próximo jogo e que todavía ainda temos possibilidades matemáticas de classificar. Então falta muito ainda, temos que continuar trabalhando. Perder em casa foi um duro golpe para o Grêmio, ainda mais pelo contexto. Com 6 pontos disputados, o tricolor venceu apenas 1. O Libertad disparou na liderança do Grupo H,
mas o técnico Renato prega a confiança, a tranquilidade. A ordem no vestiário é ter calma para reverter a situação na Libertadores. Eu sei a capacidade de reação que tem esse grupo, então quanto a isso eu não me preocupo. Uma outra coisa que nós deixamos de fazer ou fizemos errado no jogo, eu vi, vamos corrigir, vida que segue. A partir de amanhã a gente já pensa no jogo de domingo. O jogo deixou rastros negativos, ainda mais pensando em uma sequência para os próximos jogos. Marinho saiu carregado e terá que ser avaliado. Já Michel saiu de campo com câimbras, mas afirma estar bem. Não tá conseguindo ficar nem em pé. Mas muito se fala em lesão, mas nada disso. Tô 100%, o que aconteceu foi só câimbra mesmo. Domingo tem Grenal e a resposta precisa vir para acalmar o torcedor. Nós estamos tristes, sim, nós pedimos desculpas ao nosso torcedor pela nossa atuação de hoje, mas eu tenho que ressaltar, mesmo na derrota do meu grupo, eu confio plenamente nesse grupo, esse grupo sabe reagir. Mudar o foco e se preparar para o grande evento de domingo. O Grenal será a arma de Renato para virar o clima. E o treinador deixa claro, perder faz parte do jogo. Inclusive para um grupo que se acostumou a vencer nos últimos anos. Grenal, aqui você falar Grenal, parece que é mais um jogo. Vale 3 pontos, sempre foi assim, sempre vai ser. O Internacional, como qualquer outro adversário do Campeonato Gaúcho, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, vai ter o nosso respeito, como sempre teve, e nós vamos jogar. Nós vamos jogar. Quem está ganhando há 2 anos e meio aqui é o Grêmio. Mas quem tem que jogar com pique, energia e disposição é quem toma ativo. Perder em casa é complicado, não perca na sua relação a 2, não, Rafael? É isso mesmo, Daniel. E a atitude, essa é a pergunta. Isso aí. O que falta para você tomar essa atitude de conhecer o ativo? Com o ativo, tu melhora o teu desempenho, tem ereções mais prolongadas, mais disposição e, é claro, sua confiança vai lá para cima, tudo para cima, Daniel. E com confiança, até quem tá sem amor, né, se sente mais seguro para um novo namoro, um novo relacionamento, para chegar junto e confiante. Ativo também age por vários dias no teu organismo e é indicado para homens de todas as idades. Para mim, para ti, para você, mas tem que ligar agora, 0800 601 0700. Liga agora e aproveite a semana do consumidor ativo. Tu compra e sai ganhando. Aproveite nossos pacotes promocionais com um precinho que vale muito a pena. Primeiro pagamento só para daqui a 45 dias. E como eu sempre digo aqui, entrega sigilosa e gratuita para todo o estado. E ainda as primeiras ligações ganham um presente exclusivo da Central do Ativo. Então, é levar o ativo e ainda ganhar presente. Mas tem que ligar no 0800 601 0700, Daniel. Olha, depois dessa explicação técnica totalmente detalhada do Rafael, liga pro ativo, né, meu amigo? 0800 601 0700, porque esse aqui faltou um pouco pro Grêmio, porque a coisa realmente foi russa ontem lá na Arena pela Libertadores da América, hein? O número de feridos e mortos, né? Valorizou bastante, claro, o que o Libertad fez. Mudou o técnico, mas até melhorou porque não tinha problema de ambiente. E o técnico argentino muito o outro tomava ativo demais, tinha relação mulher de jogador, de dirigente. Agora tem rolo de ativo nisso aí. Agora o que me chamou a atenção, eu não estou gostando um pouco da postura do Grêmio, a atitude do Grêmio na Libertadores. O Grêmio teve tanto lá em Rosário como aqui no jogo em Porto Alegre. A atitude do Grêmio, ela está fragilizada fisicamente, mas também um pouco de atitude. Porque o Grêmio tem tanta técnica, está acreditando mais de técnica e está esquecendo que a Libertadores não é só técnica. Tá, mas o Grêmio no jogo lá contra o Rosário Central, o resultado justo era uma vitória do Grêmio. Pois é, eu discordo. Aí entrou naquilo que eu falei, o Grêmio perdeu muito gol lá. Daniel. Muita gente está com essa opinião, mas eu discordo. Teve chance para matar o jogo que ele teve mais perto da vitória foi o jogo de lá do que o jogo daqui. Contra o Libertad ontem. Mas poderia ter perdido lá também. Numa bola. Mas a Libertadores é isso aí. Mas quem é que teve mais oportunidades? Mais oportunidades quem teve foi o Grêmio. O Felipe Viseu perdeu 4 gols. O que me preocupou no jogo de ontem, primeiro o seguinte, a proposta do Libertad, deixando o Luan sem condição de jogar entre as linhas,
Os laterais do Grêmio tiveram dificuldades de novo. A marcação do Libertad ela foi muito boa. O Libertad não teve tanta oportunidade de gol, por exemplo, mas jogou aquilo que tinha como proposta de tentar evitar que o Grêmio tivesse as suas oportunidades. O Grêmio tomou de novo um gol pelo lado direito da sua defesa. O que acontece? O Marinho não é um jogador que marca, não auxilia o lateral. Tinha que jogar o Montoya ali. Demora para voltar. E aí o Jeromel tem que fazer a do lateral, abre espaço e o Barreiro livre só não, voltar para a bola. Um come o Jeromel, que faz tempo que a gente não vê o Jeromel tomar um drible daqueles. E um detalhe é o seguinte, né? Bola, com todo respeito, me pareceu uma bola defensável. Talvez a surpresa do chute, da conclusão de primeira possa ter atrapalhado. Era defensável, mas pegou no contrapé. Mas eu também não sou goleiro. Pegou no contrapé, mas, Daniel. assim, Caco, esse problema do lado direito do Grêmio realmente está aparecendo, precisa de solução. O Grêmio tomou outro gol do mesmo lado do campo, praticamente da mesma forma. A exceção é que lá contra o Rosário Central a bola foi alta, né? E insistiu demais com o Marinho e sumiu o Everton, que foi muito bem marcado pelo Libertad. Cris Bart, voltamos aí contigo e o Klemer para falar mais do Internacional, desse jogo importante hoje, a estreia do Inter no Beira-Rio contra o Aliança Lima na Libertadores 2019. Cris. Isso aí, Caco. E falando em Libertadores, o Inter e o Klemer conhecem muito bem o Libertad, que surpreendeu o Grêmio ontem, hein, Klemer? Exatamente, nós tivemos 2 jogos que nós tivemos contra o Libertad em 2006, nós empatamos lá num jogo muito difícil e ganhamos aqui de 2-0. Mas esse time ele tem crescido muito dentro dessas competições, a gente tem acompanhado alguns jogos, né, do Libertad e para mim não foi surpresa, eu sabia que ele ia dificultar muito para o Grêmio aqui e também que isso sirva de lição para o jogo de hoje, né, para o Internacional, que não tem jogo fácil. A Libertadores é um campeonato diferente, você tem que ser muito sanguíneo, tem que ter tranquilidade e outra, obedecer aquilo o esquema que o Internacional tem para apresentar hoje. E o foco, né? O foco dentro do jogo é importante para que não possa acontecer o que aconteceu com o Grêmio ontem. Não seja surpreendido também. Exatamente. Olha só, a gente dá um tempinho aqui nos donos da bola, vamos dar um tempo de falar em Libertadores e vamos até São Paulo com mais informações sobre a tragédia que aconteceu na escola na Grande São Paulo com José Luiz da Atena. Ficaremos aqui até tudo isso ser bem conduzido, até que as famílias sejam atendidas, mas esse dado, lamentavelmente, eu ainda não tenho. Nós estamos buscando esses dados, que foram vários hospitais, eu tenho uma equipe do Corpo de Bombeiros fazendo esse levantamento. Secretário, os artefatos não eram artefatos explosivos. O GAT parece que examinou, não eram artefatos explosivos, é isso? Falso, eram falsos. Artefatos falsos. Outra coisa, não dá para tratar esse caso, apesar de a gente ter vários outros casos que aconteceram de forma esporádica das escolas do Brasil. Esse caso é um caso, apesar do número de mortos, apesar de, é claro, ganhar notícia nacional e internacional, é um fato absolutamente pontual e claramente exceção, né? Mas a partir desse fato, pode-se pensar em estudar uma melhor segurança para as escolas aqui em São Paulo? Ou o senhor acha que foi um fato realmente pontual, um fato que aconteceu de uma forma esporádica e por tendência não tenha a se repetir? É um fato, no meu entendimento, é um fato isolado, mas que não tira a nossa preocupação com relação à segurança não só das escolas, mas a segurança de todo local que reúne uma grande quantidade de pessoas. Ou seja, o grande papel nosso na segurança pública é proteger as pessoas. Então, se alguma coisa já vinha sendo feita, vamos colocar. Estamos de volta com Donos da Bola especial, ao vivo, do estádio Beira-Rio. Estamos na zona mista, onde logo mais estará cheia de repórteres, a imprensa do mundo inteiro aqui para a partida de Internacional versus Aliança Lima. Ao meu lado, bicampeão da Libertadores, campeão mundial, técnico de futebol, Klemer, goleirão Klemer. E Klemer, olha só, se de um lado o Nico Lopes está consolidado como titular do ataque do Internacional, do outro lado ainda espera-se a estreia de Paulo Guerreiro. Mas enquanto isso, Pedro Lucas está em campo. Tu acha que o garoto merece seguir como titular? Olha, o Pedro Lucas é um grande jogador. Vem demonstrando das partidas que vem atuando pela escolha.
às vezes é meio difícil assim, a gente dar um palpite desse, porque a gente não está no dia a dia, não está dentro do processo, né? Nos treinamentos, geralmente o treinador, ele avalia muito pelo dia a dia. Mas é claro que se ele está como titular, com certeza é por merecimento, não desmerecendo os outros, que o Rafael Sobis, todo mundo sabe que... Pois é, né? Eu ia te perguntar sobre o Sobis, que foi teu companheiro, inclusive nas conquistas do Inter pela Libertadores. Será que o Sobis não está pedindo passagem na titularidade desse time? É assim, o Sobis, isso vai muito do treinador, né, daquilo que ele quer. Por exemplo, o Pedro Lucas e o Sobis são características totalmente diferentes, né? O Pedro Lucas é um jogador mais de área, um jogador que tem a bola aérea. O Rafael Sobis não, um jogador mais de movimentação, que já tem também o chute. É um jogador que tem experiência dessa competição, né? Então, aí vai depender muito daquilo que o treinador quer que apresente dentro de campo, que o seu time apresente. E se o treinador fosse o Klemer? Olha, é claro, não desmerecendo o cara que ia ficar de fora, mas claro, com certeza, eu escolheria hoje, no jogo de hoje, por tudo que está se apresentando, eu escolhi o Rafael pela experiência, né, pelo jogador que ele não vai sentir num jogo como esse, entrou bem no outro jogo, então é aquilo. Não queria dizer que ele vai ser o titular daqui para frente, mas hoje, para mim, eu botaria ele porque essa é uma opção minha, né, agora... Isso vai muito de treinador para treinador. Ah, verdade. E eu quero saber a opinião de Caco da Mota, de Daniel Oliveira. O Klemer colocaria o Sobis. E vocês, hein? Eu também. Eu tenho defendido muito o Pedro Lucas, mas me parece que ele foi muito bem nos 2 primeiros jogos dele. Depois acho que ele sentiu um pouco essa responsabilidade. Não é fácil, né? Não uma é. oportunidade, tem que chegar fazendo gol. Do outro lado tem um cara experiente, né, que participa de um lance de gol, cobrando falta para o gol do Patrick, que faz um gol no primeiro jogo, que faz um golaço contra o Aimoré, e é mais experiente e conhece como poucos a Libertadores. O Odair não pode vacilar nessa hora. Eu só faria diferente, Daniel. Eu tiraria o Potker e colocaria o Sobis no ataque no lugar do Potker com o Pedro Lucas. Eu não faria, eu botaria o Rafael Sobis futuramente, no meio. Se for para tirar o Sobis, coloca o D'Alessandro. Sobis, Guerreiro e Nico Lopes lá na frente. Então deixa por enquanto o Sobis não me parece ter condição. O Sobis vai ter que marcar muito, jogando pelo lado do campo também. Então centraliza, deixa o Sobis jogar como ele está jogando, ou joga um pouco mais solto, enfim. Mas se for para fazer essa mudança, o Potker sair, tem que jogar o D'Alessandro. Eu tô dizendo, mas vai ter a escalação também. De hoje pode trazer uma pressão para o Odair, além daquela que ele já tem. Porque o jogo, na verdade, contra o Aimoré atrapalhou. Porque o torcedor quer ver jogar foi bem. Depende do resultado. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta lá direto do Beira-Rio com a Cris Bart, ao lado do Klemer, campeão mundial, campeão da América do Internacional. Já já a gente volta. Estamos de volta com os donos da bola ao vivo, direto do palco da partida de logo mais entre Inter e Aliança Lima. Estamos no estádio Beira-Rio, ao lado de Klemer. Klemer, palpite para a partida de logo mais. A vitória do Inter, né? Eu acho que todo o clima ajuda, o momento está bom, né? Eu acho que os jogadores estão concentrados para aquilo que vai acontecer hoje, já sabe como é que é o Inter jogando dentro de casa, com a sua torcida empurrando. É difícil você dar um número, mas eu acho que o Inter ganha o jogo. Ô Klemer, acontecendo uma vitória logo mais, será a 7ª vitória seguida do técnico Odair Hellmann na frente da equipe do Inter nessa temporada. Tu acha que ele está se firmando cada vez mais como um grande treinador de futebol? Com certeza, o Odair já provou isso em outras situações até mais difíceis dentro do próprio Internacional. Daí a gente trabalhou junto dentro do Inter, é um cara muito competente, é um cara muito consciente daquilo que faz. Eu acredito que a escolha que ele tiver hoje vai ser a melhor para que o Inter possa sair vencedor. Klemer, e não tem como não falar dessa semana Grenal. Tem Libertadores e Grenal. A partir de hoje, pode influenciar ali emocionalmente, psicologicamente no grupo para o duelo de domingo? Eu acho que o jogo de ontem, do Grêmio, acho que deu uma motivada a mais ainda. Claro que o jogo em si já é motivante, o jogo da Libertadores. Mas você imagina o Internacional tendo uma vitória hoje, né? Como que ele vai para o Grenal. Grenal, eu sempre digo assim, o Grenal é um jogo gostoso, né? Um jogo que
ele por si só motiva toda a cidade. Eu acho que independente, é claro, do jogo daqui, do resultado, o jogo do Grenal vai ser diferente. Vai ser um jogo que está todo mundo esperando. Eu mesmo quero ver, eu quero ver esse Grenal, né? Eu quero ver como que as duas equipes vão atuar dentro dessa partida, até pela curiosidade de saber qual o rendimento, né, desse jogo. Valeu, Klemer. A gente está estourado. Muito obrigada pela tua presença aqui nos Donos da Bola. Adoramos. Um ótimo jogo para o Klemer, para todos os colorados. Amanhã estamos de volta, viu? Tchau, gente. Os colorados